Querido, quem nunca passou por provações, ou quem não passa por provações, ou quem não passará por provações? Nós hoje pela manhã estudamos na escola bíblica um texto muito fascinante. Eu gosto muito desse texto que fala da igreja. Fala da realidade de quem eu e você somos. Fala da realidade do povo de Deus. E eu quero nessa noite trazer uma reflexão sobre o que nós falamos de manhã, mas como uma forma de pregação para o nosso entendimento espiritual. Eu sei que alguns irmãos não têm podido participar da escola bíblica, né? E hoje o Senhor falou conosco sobre algo muito importante para a nossa vida espiritual, algo muito importante para a nossa vida como igreja, algo que diz respeito à nossa caminhada e algo que faz parte da nossa vida espiritual. E a palavra nessa noite tão importante para cada um de nós é a palavra perseverança. Perseverança é a força motriz que vai guiar o nosso espírito, é a força que vai nos levar para o propósito, é a força que vai nos deixar continuamente no propósito de Deus. Perseverança. Em um tempo que nós vivemos, nós vemos muitas pessoas desistindo, muitas pessoas desanimando, muitas pessoas parando no meio do caminho. Já viu aquele ditado, né? Fulano nadou e morreu na praia. É triste isso, né, querido? Está chegando na praia, está chegando perto da vitória, quando pensa que não, desiste, né? Perde o melhor, perde a bênção, perde o que Deus estava reservando para a vida dele e para a vida dela. Então quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. A igreja primitiva era uma igreja pujante, era uma igreja poderosa no Espírito. O Espírito de Deus estava movendo aquela igreja de maneira sobrenatural. E dentro daquela igreja, eu quero colocar aqui nessa noite, havia 3 pilares fundamentais que a sustentava e que a sustenta até hoje. E se a igreja de Jesus não tem esses 3 pilares ou 3 colunas, ela não pode sobreviver sobre a terra. E nós vemos claramente na igreja primitiva os 3 pilares essenciais para a sua vida no Evangelho. Agora, quando nós falamos da perseverança, e é o que está em falta em muitos corações, quando nós falamos da perseverança, como eu disse, muitos já desistiram no meio do caminho. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de perseverar, elas têm dificuldade de insistir no propósito da fé. Muitas pessoas têm dificuldade de esperar as coisas de Deus, elas têm dificuldade de aguardar o momento de Deus. Nós temos por hábito de sermos imediatistas. Nós queremos as coisas na hora, nós queremos que aconteça logo. Se nós oramos, Deus não respondeu, então porque Deus não ouviu. Se nós oramos, Deus não respondeu, então eu vou fazer com a força da minha mão. Quando Deus não responde, quando não acontece pelo reino do Espírito, nós vamos lá fazer. E aí, querido, quando nós não nos frustramos, não nos decepcionamos, nós corremos o risco de voltar para trás. Agora, nós só vamos aprender a esperar, só vamos aprender a perseverar na prática, na própria vida, enfrentando os obstáculos, passando por cima dos problemas, vivendo a fé em Deus, enfrentando as dificuldades, as lutas da vida, crendo no Senhor, exercendo a nossa fé, vivendo a palavra, os princípios de Deus, segundo a vontade de Deus.
nós precisamos perseverar. Agora, os 3 pilares ou colunas que se baseia a nossa fé ou a nossa vida em Deus, está no texto que eu li nessa noite. O primeiro pilar é a doutrina, é o ensino da palavra, é o ensino do Evangelho, é a doutrina de Deus, é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. O segundo pilar demonstrado pela palavra é a comunhão, é a koinonia, do grego, a comunhão, que é a comunhão da comunidade, os laços, vínculos de amor, de comunhão, de amor fraternal, relacionamento, irmãos, família de Deus, povo de Deus. E a terceira coluna, a terceira estrutura que faz parte da perseverança se chama oração. É nesses 3 prismas, nessas 3 colunas que nós nos apoiamos, para que a nossa perseverança seja persistente. Se posso dizer assim, perseverança persistente. Nós estamos firmes na doutrina, nós estamos firmes na comunhão e na oração, porque o texto diz de Atos que eles perseveravam, eles prosseguiam, eles continuavam, eles insistiam, eles se dedicavam, eles procuravam viver a doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento que eles receberam de Jesus, e eles estavam passando para as almas que encontravam o Evangelho. Eles ensinavam às pessoas aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. O que nós recebemos aqui na igreja é a doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos, os apóstolos ensinaram os demais irmãos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Havia entre os irmãos a comunhão, o partir do pão. Não havia só o culto, não havia só o momento espiritual, mas havia um relacionamento frutífero entre eles. Havia um relacionamento de amor, amizade fraternal, de comunhão. Um ia na casa do outro, comia, se alegrava, compartilhava. A Bíblia diz que muitos vendiam as suas propriedades e repartiam, e que tudo era comum entre eles. Era uma verdadeira comunidade de amor. Eles perseveravam no ensino, na doutrina, na comunhão, e eles perseveravam nas orações. Querido, uma igreja precisa viver esses 3 pilares, ou essas 3 colunas fundamentais do Evangelho: perseverar na doutrina, crescer no ensino, na palavra, estar na comunhão e viver no propósito da oração. Se eu tenho o ensino da palavra, se eu tenho conhecimento da verdade, ninguém pode me tirar de Deus. Se eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu não estou só, como um bastardo no mundo ou um órfão no mundo. Não, eu tenho igreja, eu tenho os meus irmãos, eu tenho um pai. E se eu oro, eu tenho comunicação com o céu. Se eu oro, eu falo com Deus. Se eu oro, eu estou ligado com a eternidade. Eu tenho comunhão com o Pai Celestial. Uma igreja que vive esses princípios, a sua perseverança será eficaz. Uma igreja que vive debaixo desse padrão e dessas colunas, ela é uma igreja bem-aventurada. Quando você olha para a igreja de Atos, você vai ver que era uma igreja que fluía no Espírito, irmão. Era tão notório o poder de Deus que o Senhor curava através das mãos dos apóstolos, de maneira muito eficaz. A sombra de Pedro, quando Pedro passava, a própria sombra tocava nas pessoas, a sombra curava as pessoas. Claro que era a unção que estava em Pedro, mas a sombra passava por cima dos doentes, eles eram curados. Os lenços eram enviados, lenços de Paulo enviado aos enfermos. Quando os lenços tocavam nas pessoas, as pessoas eram curadas por causa da unção de Deus. Os milagres aconteciam na igreja primitiva de maneira espontânea, porque o Espírito Santo operava de maneira singular. Mas por que isso acontecia na igreja, querido? Porque havia doutrina. E quando nós falamos de doutrina, havia ensino da palavra. E a igreja se alimentava da palavra de Deus. A igreja tinha prazer de ouvir a palavra. Ela tinha prazer de ouvir aquilo que Jesus tinha falado. Ela queria ouvir cada palavra que Jesus tinha mencionado, para que ela pudesse crescer no Espírito. Os irmãos tinham prazer de ter comunhão, de ir na casa do outro, de compartilhar com o outro, de estar em comunhão um com os outros, de se reunirem nas casas para partir o pão, para partilhar da palavra, de se reunirem no templo para buscar a Deus. Eles tinham um desejo e a vontade
de orar e buscar o Senhor. A igreja estava estabelecida sobre o seu propósito de ensino, comunhão e oração. A sua sustentação, por muitas vezes, foi hostilizada pelos perseguidores. Quantos perseguiram a igreja, querido? Quantas igrejas morreram? E quando eu falo de igreja, estou falando de irmãos, homens e mulheres. Quantos morreram na perseguição? Pagaram com a sua própria vida por não negar a Jesus e continuaram firme. O primeiro mártir da igreja, no capítulo 7 de Atos, Estevão, a Bíblia diz que ele foi apedrejado. Ele falou sobre Jesus e pregou para os líderes religiosos. Os líderes religiosos enfurecidos não aceitaram, então apedrejaram Estevão até a morte. Estevão abre com seus olhos olhando para cima, os céus se abrem numa visão espiritual e ele vê Jesus ao lado de Deus, ao lado do trono de Deus de pé. E Estevão faz uma oração, diz: Senhor, não nos imputes este pecado, recebe o meu espírito, Jesus. Estevão ora por aqueles que estavam o matando e vai ao céu para a glória de Deus. E a igreja crescia, ela crescia como o texto diz, no versículo final, no versículo 7, e diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam todos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, olha, presta atenção, querido, no texto, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Irmão Romilda, todo dia tinha crente novo na igreja. Irmão Otávio, todo dia tinha novo convertido na igreja. Ele está dizendo que todos os dias acrescentava o Senhor. É o Senhor que acrescenta as almas à igreja. É Deus que leva os pecadores para a igreja. Mas a igreja precisa testemunhar do Senhor. A igreja precisa viver o Senhor. A igreja precisa ser quem ela é no Senhor. A Bíblia diz que todos os dias. Não era no culto de domingo, não era na reunião no templo. Por que era todos os dias? Porque todos os dias eles tinham comunhão. Porque todos os dias eles oravam. Porque todos os dias eles perseveravam. Porque todos os dias eles liam a palavra. Eles tinham um amor e uma ternura por Jesus. Eles buscavam o Senhor. Então eles contagiavam com a glória de Deus todos aqueles que estavam ao redor. E as pessoas não suportavam a glória de Deus e queriam ir para a igreja. Sabe por quê? Porque elas viam o cego enxergando, elas viam o coxo levantando, elas viam o morto levantando, elas viam aquele do leproso sendo curado, elas viam Jesus fazendo milagres extraordinários e elas queriam aquilo para as suas vidas. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que haviam de se salvar. E você pensa que na igreja primitiva os irmãos ficavam fazendo apelo: oh, quem quer aceitar Jesus aí? Pelo amor de Deus, irmão, aceita, levanta a sua mão. Irmãos, as pessoas elas vinham porque elas presenciavam a glória de Deus, porque a glória de Deus era patente na igreja, a glória de Deus era viva no meio do seu povo. As pessoas desejavam por Deus, porque a igreja vivia na doutrina, vivia na comunhão e vivia na oração. A igreja tinha prazer, irmão, de ler a Bíblia. Sabe que naquele tempo não tinha a Bíblia ainda, né? O que eles tinham era o Antigo Testamento. Eles tinham os salmos, eles tinham os profetas e a lei. Eles não tinham todo o compêndio sagrado ainda. O que nós temos hoje, no período que eles tinham, eram os apóstolos pregando. Depois dos 50 anos, depois que Jesus subiu aos céus, começou a ser registrados os evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas foram surgindo depois. E nesse período a igreja estava ativa, operando sobre a terra. Jesus usando cada um dos seus servos da maneira que ele queria usar. Jesus conduzindo a sua igreja da maneira que ele queria conduzir, de maneira extraordinária sobre a terra. Agora, querido, olhando para o registro bíblico, porque além de ser uma história verídica, é uma história espiritual e poderosa, nós fazemos uma pergunta assim: nós estamos vivendo há 2017 anos depois de tudo isso, 2000 anos depois de tudo isso aqui que aconteceu lá no capítulo 2 de Atos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, o versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje
agora e será eternamente. Se Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. O que foi que aconteceu com a igreja, irmão? O que será que está acontecendo com a igreja? E quando nós passamos a analisar isso para a nossa própria vida e olhamos para a igreja primitiva, nós somos a continuidade da igreja, porque o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Ele é o único livro que não acabou, ele vai até a eternidade, até os últimos dias da igreja na terra. Ora, se Jesus não mudou, se Ele é o mesmo, se Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, então o que acontece com a igreja? Por que os sinais, as maravilhas, os prodígios, e por que almas não são acrescentadas na igreja? Por que aquilo que acontecia na igreja original, primitiva, que nós fazemos parte dela, mesmo que não estivemos nela, mas somos a continuidade dela, o que aconteceu? Por que essas coisas não estão acontecendo na igreja de hoje? Qual é o motivo por que essas coisas não acontecem? Já parou para pensar nisso? Um dia um irmão perguntou para mim: pastor, por que não acontece mais cura na igreja? Pastor, por que nós não vemos mais milagres genuínos na igreja? Por que Jesus não ressuscita mais o morto? Nós não vemos mais isso. Por que nós não vemos mais o leproso sendo curado, o cego de nascença vendo? Mas de maneira miraculosa, não com charlatanismo, não com engano, mas com o poder de Deus. Por que nós não vemos? Agora o registro está aqui na escritura, querido, muito claro. Eles perseveravam no ensino da palavra, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na oração. Se eu perguntar para você, não como forma de te julgar, a pergunta também cabe para mim. Se eu perguntar para você se você leu a Bíblia hoje, ou se essa semana você tirou tempos para você ler a Escritura, e não só para ler, eu vou tirar um tempo para ler uma porção da palavra aqui, mas para meditar naquilo, para absorver na sua vida, a título não só de conhecimento, mas de edificação, para você viver na sua própria vida cotidiana. Se eu perguntar para você, querido, você tem tido comunhão com seus irmãos da igreja? Você tem prazer de estar com seus irmãos da igreja, se reunir na sua casa, ou ir na casa deles, ou estar com eles em algum momento? Há prazer em estar com os irmãos? Comunhão, comunicação? Será que nós temos tido prazer disso? Será que nós temos buscado a Deus com uma vida de oração? Com uma vida verdadeira de oração? Será que nós temos dispensado tempo para a oração? Deixa eu ler um versículo para você sobre a doutrina. Efésios 4:11 em diante. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Jesus deu apóstolos, mestres, profetas, pastores, doutores, mestres para a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, para o crescimento espiritual, a edificação espiritual, para que a igreja não seja levada mais, não seja mais menina, não sejamos mais meninos inconstantes, levado por toda a roda de vento de doutrinas, ou seja, por ventos, por enganos, por doutrinas falsas, por heresias, por seitas, por enganos, por ensinamentos errôneos. Jesus constituiu os seus líderes, os seus apóstolos, a sua liderança para ensinar a igreja, para que a igreja possa crescer à estatura completa de Cristo. Eu e você precisamos de ensino, eu e você precisamos de doutrina, eu e você precisamos de conhecimento de Deus. A Bíblia já disse através de Oséias: o meu povo se perdeu porque lhe faltou o conhecimento. O mesmo Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos necessidade da palavra, necessidade de conhecer a palavra e de crescer na palavra. Sabe o que traz crescimento espiritual para a nossa vida, querido? Estabilidade espiritual é a palavra. Como estudamos hoje pela manhã na escola bíblica, né? Os nossos pés andamos num caminho de luz.
Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Pisamos em um chão de luz, porque a palavra ilumina o nosso caminho. A palavra ilumina o nosso coração, para que eu e você não venhamos andar em trevas, mas iluminados pela palavra do Senhor. Quando nós falamos de comunhão, 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, João está dizendo, vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com seu Filho Jesus Cristo e com o seu Espírito. A nossa comunhão com os nossos irmãos reflete a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com o corpo de Cristo reflete a nossa comunhão com o Espírito. A necessidade de comunhão na igreja é muito grande. Olha o que ele diz em João 1,7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e porque estamos na luz onde Jesus está, andamos com ele, nós temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus purifica os nossos pecados, porque nós estamos vivendo na comunhão. O sangue de Jesus vai nos perdoar os nossos pecados. Irmão, quem é que não peca? Quantos pecados nós possivelmente cometemos no dia de hoje? Talvez uma palavra indevida, um pensamento indevido, um pré-julgamento, um preconceito, alguma coisa que você pensou, você olhou para alguém e julgou, ou para alguma situação você julgou aquilo, ou aquela pessoa, ou falou alguma coisa que magoou alguém, ou alguma coisa que entristeceu o Espírito de Deus, ou agiu de maneira incoerente à maneira que você deveria agir. Agora, a perseverança, ela tem um papel crucial em nossas vidas, nos conservar firmes, porque isso é perseverança, é nos manter firmes, é nos sustentar no propósito de Deus. A comunhão, ela tem o papel de nos firmar constantemente, nos permanecer sem mudar o intento, ser persistente. Quem vive na comunhão do Senhor, vive a perseverança na presença de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo, Lucas 18, versículo 1. Preste atenção nesse texto, e essa é a aplicação prática para as nossas vidas hoje, a respeito dessa palavra da perseverança. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário, ao meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus conta uma parábola para aquele homem. Ele termina a sua parábola com uma pergunta: quando pois vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E quando se fala de fé, Jesus está falando aqui, entre linhas, da igreja, porque só tem fé quem crê, irmão, e só quem crê tem fé. O mundo não crê, os ímpios não creem, mas a igreja crê porque ela tem fé. E por que ela tem fé? Porque a igreja tem fé? Porque ela ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. Irmão, se nós não ouvirmos a palavra, se nós não recebermos a palavra, esquece fé.
Se nós não estivermos diante da doutrina, esquece fé. Eu só vou ser acrescentado na fé, ou a fé só vai encher o meu espírito, se eu estiver diante da palavra, porque a palavra é espírito e vida. Agora Jesus lança essa parábola e diz o seguinte, sobre o dever de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. E eu quero ver a perseverança dentro desse contexto na vida dessa mulher. Essa mulher era uma viúva, num contexto judaico. E uma viúva no contexto judaico, ela sofria muito, querido, porque além de ser mulher, naquele tempo, ser discriminada no contexto dos judeus, ela não tinha o sustento, ela não tinha um marido, possivelmente também não tinha filhos, pelo menos não é mencionado na parábola. Essa mulher, ela tinha uma causa na justiça, essa mulher tinha uma causa, Jesus também não fala qual é a causa, e ela tinha um adversário. Além de todos os impedimentos, como mulher viúva naquele contexto, ainda tinha um adversário. E o próprio juiz que Jesus menciona não quer saber de ajudar essa mulher. E o juiz no contexto ainda era ímpio. Irmão, tudo contra, tudo desfavorável, tudo para desanimar, para largar a mão, para deixar para lá, para esquecer. Mas só que Jesus disse essa parábola no intuito de mostrar a perseverança e de ensinar que nós devemos e temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque enquanto oramos estamos ligados a Deus, estamos conformados à vontade de Deus. Por isso que Jesus disse que essa mulher, ela foi ao juiz, o juiz iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Essa mulher vai diante do juiz para buscar ajuda, para a resposta da sua causa. Agora Jesus coloca essa mulher nessa parábola justamente para mostrar para mim e para você a fragilidade, a necessidade, a debilidade que aquela mulher se encontrava diante daquela situação. Um juiz iníquo, um adversário, viúva sem ninguém por ela, no contexto que ela vivia judaico, onde a mulher era desprezada, humilhada. Ela tinha de tudo para esquecer, para murmurar, para blasfemar, mas a Bíblia diz que ela perseverava, que ela ia atrás do juiz. O juiz batia a porta na cara dela, o juiz desfazia dela, ela voltava para sua casa, depois ela ia de novo atrás do juiz, o juiz fechava a porta na cara dela, ela voltava para sua casa e ela ia de novo, porque ela perseverava no seu alvo, ela perseverava no seu objetivo, ela perseverava no seu foco, naquilo que ela queria. Irmão, quantas vezes eu e você desistimos, quantas vezes nós paramos, quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes nós temos a força rápida para desistir, para parar. Jesus disse do dever de orar sempre, para que eu e você nunca venhamos a desfalecer. Agora, qual a condição que aquela mulher tinha no momento? Juiz ímpio, viúva, as dificuldades externas, juiz não queria ouvi-la e ela ainda tinha um adversário. Qual era a condição que ela tinha? Limitações, fragilidades, impossibilidades, dificuldades, tudo que fazia ela parar, tudo que fazia ela desanimar. Não havia condições nenhuma para que ela pudesse conseguir ou continuar naquilo. O que ela tinha que fazer era parar e desistir. Só havia limitações. Essa mulher tinha tudo para desistir, querido, mas ela sabia que a sua batalha não era só física, a sua batalha era espiritual. Muitas vezes eu e você temos tudo para desistir, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você, o Espírito de Deus, do que aquele que está no mundo, querido. Eu e você não podemos desistir, eu e você não podemos parar, eu e você não podemos deixar de perseverar na presença de Deus. A igreja primitiva sofria, querido, era perseguida, muitos morriam, mas os irmãos não deixavam de perseverar em Deus. De vez em quando alguém ouvia: sua tia morreu lá, os judeus mataram.
O seu irmão morreu. Perseguiram a igreja lá na cidade dele e mataram. Mas a igreja estava perseverando no Senhor, estava buscando o Senhor. Os impedimentos, as limitações vinham, os problemas vinham, mas os irmãos estavam focados no reino. Eles tinham uma causa, eles tinham um propósito, e eles sabiam quem Jesus era nas suas vidas. Sabe, querido, no tempo que nós vivemos, muitos irmãos não sabem quem Jesus é nas suas vidas. E quando eu falo disso, eu estou falando de vida com Deus, estou falando de experiências com Jesus, estou falando de quem já foi tocado por Jesus, tocada por Jesus, mas tocado mesmo por Ele, por saber quem Ele é, por ter recebido um toque dEle, uma visão, uma unção, um abraço, um toque, uma revelação. Muitos, por não ter tido um toque de Jesus, por não ter conhecido Ele, quem Ele é, querido, deixam de perseverar. Mas essa igreja sabia quem Jesus era. Deixa eu perguntar para você, querido, você sabe quem Jesus é? Pastor, eu sei o Jesus da Bíblia, eu sei. Não, eu estou falando na sua vida, Jesus na sua vida, você sabe quem Ele é. Você conhece Ele de toque, você conhece Ele de comunhão, você conhece Ele de espírito, você conhece Ele de caminhada, de voz. Essa mulher conhecia com certeza o seu Deus. Ela perseverava diante daquele juiz, ela perseverava na sua busca diante daquele juiz, ela não permitia a fraqueza, a derrota, ela insistia, porque ela sabia que a qualquer momento a sua causa seria ganha. Diante das adversidades que ela sofria, das limitações que ela sofria, ela continuava a insistir. Em 2 Coríntios 4:7, Paulo diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo: dentro de mim e de você habita a glória de Deus, habita a presença de Deus. Dentro de mim e de você habita o Espírito de Deus. Aleluias. O vaso é de barro, o vaso é limitado, o vaso é fraco e ele pode até quebrar. O vaso sofre, o vaso tem problema, o vaso é limitado. O Espírito que habita em nós, aleluias, Ele é eterno. Ele diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Passamos tribulação por fora, o barro é o vaso que sente, mas por dentro o Espírito está sendo edificado, por dentro o Espírito não fica angustiado, porque dentro de nós está o Espírito de Deus. Por fora nós somos atribulados, por fora nós passamos por problemas, por provações, nos vemos limitados, fragilizados, mas por dentro, querido, nós não vivemos angustiados, porque a presença de Deus está nos sustentando. Nós ficamos perplexos muitas vezes diante das adversidades, mas nós não ficamos desanimados, porque o Espírito Santo está dentro de nós, nos levantando e nos encorajando. Muitas vezes nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Deus está conosco, o Pai está conosco. Muitas vezes nós somos abatidos, mas a Bíblia diz que nós não somos destruídos, porque Deus está conosco. O abatimento, a tribulação, a perseguição é no vaso, é no barro, não é no espírito. Aleluias. O que nós sofremos é por fora, irmão, não é por dentro, porque por dentro está o Espírito de Deus.
Aleluias. No mesmo capítulo, Paulo vai dizer, um pouquinho mais para frente, no versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Homem exterior, mulher exterior, por isso não desfalecemos. Irmãos, por isso não desanimamos. Irmãos, por isso não paramos. Irmãos, por isso não deixamos de perseverar. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se acabe, sinta as dores, sinta os problemas, sinta as lutas, sinta os combates. Por isso, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se envelheça, se acabe, sinta as dores, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Todos os dias tem renovo para a nossa vida. Todos os dias o Espírito Santo traz renovo no nosso espírito, porque o nosso interior é renovado pelo Espírito que habita em nós. O nosso interior é renovado pela presença de Deus que está dentro de nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve, Paulo vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele faz uma comparação de terra e céu. Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação é um momento, é uma fase, é um período. Não vamos viver para sempre aqui, um dia vamos embora para a glória. Portanto, a nossa leve e momentânea tribulação, enquanto estamos passando por isso, está sendo produzido em nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe por quê? Porque não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Não paramos nós nas coisas que nós vemos. Não paramos diante dos problemas, das adversidades e dificuldades. Não paramos nós diante das fragilidades da nossa vida, das limitações da nossa vida. Não nos atentamos, não nos estacionamos naquilo que nós vemos. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se não veem, as que se veem são temporais, são passageiras, fazem parte do cronos, fazem parte do tempo em que nós vivemos. Mas as que se não veem são eternas. As que se não veem são eternas. O mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2:9: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus está reservando para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o seu coração não sondou, é aquilo que Deus está preparando para mim e para você na eternidade. Por isso que Paulo vai dizer, irmão, não andemos mais por vista, mas por fé. Porque quando nós andamos por vista, nós nos atentamos nas coisas que nós vemos, nos atentamos nos problemas e adversidades. Aquela mulher tinha tudo para dizer, não, eu não vou buscar mais esse juiz, porque além de ser um homem ímpio, grosseiro, é um homem grosseiro, nem quer ouvir a minha causa. Não está vendo que eu sou uma viúva debilitada, não tenho marido, não tenho filho, vivo de uma situação lastimável, não quer nem me ajudar. Eu vou deixar isso para lá. Além de tudo, tem um adversário que me persegue. Mas não, querida, ela não disse isso. Ela foi atrás daquele juiz, mesmo sabendo que ele era um juiz iníquo, mesmo sabendo que ele estava resistindo, ela continuou perseverando na sua busca. Ela continuou perseverando no seu objetivo, no seu foco, sabendo que a qualquer momento a porta seria aberta para ela, a qualquer momento a resposta viria para ela. Aleluia, isso fala de perseverança. Isso fala de perseverança em nossas vidas, isso fala de persistência. Eu e você não podemos ficar nos atentando nas coisas que nós vemos. Nós temos que olhar para a eternidade, querido. Nós temos que olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O salmista não disse: de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra.
A minha esperança está em Deus. Eu espero no Senhor. Não havia condições para que ela alcançasse o seu objetivo. E no final das contas, aquela mulher estava vivendo na dependência. Infelizmente, ela dependia de uma pessoa que não temia a Deus. Dependia de um homem que não temia a Deus. Como que nós perseveramos? Junto com paciência, querido. Nós perseveramos aguardando. Jesus disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus termina a parábola desse jeito. Aquela mulher estava buscando diante das impossibilidades. Jesus disse: ainda que um homem iníquo, ainda que um homem ímpio possa querer fazer a sua vontade e barrar a sua bênção, barrar a sua vitória, todavia Deus que comanda e coordena e faz todas as coisas segundo a sua vontade, não deixará eu e você à mercê das circunstâncias das nossas vidas. Aleluias. Ele disse: digo-vos que porém depressa lhes fará justiça. Agora ele está falando de Deus. Ele está falando: ele responderá. Ainda que muitos tenham a sua resposta por tardia, mas ele lhes fará justiça. Ele lhes responderá. E Jesus termina dizendo: quando porém vier o Filho do Homem à terra, achará fé? Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por que ele está falando isso? Ele está fazendo a menção, querido, a paciência, está fazendo a menção, a perseverança. Alguém que está esperando em Deus, alguém que está aguardando Jesus, alguém que continua na fé, alguém que persevera na palavra, alguém que tem comunhão com a igreja, alguém que vive em constante oração, alguém que acredita que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode mover a situação, que Deus pode operar a qualquer momento. Mas se eu e você não persistirmos, se eu e você não tivermos atitude, querido, diante da presença de Deus, nós vamos ficar só reclamando e murmurando, e nada vai acontecer. Nada vai acontecer se nós não tivermos atitude diante da presença do Senhor. Jesus disse do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu sei que essa palavra dever pode soar um pouco assim, até ofensiva para muitos, né? Porque, irmão, nós estamos vivendo uma geração, num momento da história, que até pregar o evangelho para muitos é hostilidade, sabia? Os cristãos estão sendo chamados de preconceituosos, porque pregam o evangelho. Porque se nós falamos que nós não concordamos com certas práticas, nós somos preconceituosos. Agora viramos preconceituosos porque nós pregamos a verdade, e a verdade que confronta e liberta. E para quem não quer libertação e não quer confronto, vai nos ter como hostis, vai nos ter como preconceituosos, ofensivos. Nós vivemos nesse tempo. Agora Jesus disse o dever de orar sempre. Orar, ter comunhão com os irmãos, estar diante da palavra deve ser um prazer. Irmão, quando você vai orar, você vai por obrigação? Quando você vai ler a palavra, você vai por obrigação? Se você for orar por obrigação, você está indo como religioso. Se você for orar, ou se você for ler a palavra como obrigação, você está indo como religioso, uma religiosa. Mas se você ora por prazer de estar com Deus, por prazer de estar na comunhão com o teu Pai, aí se você lê a Bíblia porque você quer comer cada uma das palavras e degustar e se alimentar espiritualmente daquilo que Ele falou para você, é porque você tem prazer de estar na sua presença, de estar com a sua pessoa. Sabe, querido, é tempo de perseverarmos na fé. É tempo de nos levantarmos na presença de Deus e no caminhar do Evangelho. Nós temos muita coisa para fazer, irmão. Muita coisa para fazer.
Mas nós só vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas se nós perseverarmos. Quantos abandonaram a fé? Quantos pararam? Quantos desanimaram? Quantos desistiram porque não alcançou algo em Deus? Ou porque orou e não recebeu a resposta tão imediata, deixou de lado? Quantos morreram na praia, como nós dizemos, morreram na praia, desistiram? Agora, a fé, querido, ela se comunica com uma linguagem muito prática. Sabia que a fé tem uma linguagem? E a linguagem da fé é ouvir, crer e agir. Eu ouço a palavra, creio na palavra e vou agir a minha fé. Eu não posso só ouvir e guardar para mim. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso crer naquilo que Deus disse, e eu preciso agir a minha fé. Deixa eu dar um exemplo prático disso. O povo saiu do Egito, escravo 430 anos, e Deus os liberta da noite para o dia. Saem da pobreza com grande riqueza, indo para a terra prometida. E quando eles saem do Egito, em direção rumo à terra prometida, eles vão pelo caminho do Mar Vermelho. E Faraó vem muito furioso atrás, perseguindo Israel. E muralha de cá e muralha de lá, montanha de cá e montanha de cá, e Mar Vermelho à frente. Faraó atrás, muito furioso, irmão, para acabar com tudo. O povo era escravo, a sua mente era escrava, seu coração era escravo, não soube lidar com a liberdade naquele momento. E quando eles perceberam que Faraó estava atrás, eles disseram: agora nós vamos morrer, não podia ter ficado no Egito? Será que não tinha cova suficiente no Egito para nós? Mas Deus tinha falado: Moisés, eu vou levar o meu povo para a terra prometida. Agora o povo se vê, querido, em um funil, montanha dos lados, Faraó atrás e um mar imenso na frente. E agora? Agora nós vamos morrer aqui? E aí Deus disse para Moisés: Moisés está clamando a Deus. Moisés está clamando a Deus: Senhor, Faraó está atrás. Senhor, faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa, Senhor, nós vamos morrer na mão dos egípcios. E Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Irmão, e o povo meteu o pé na água. Moisés meteu o pé na água, toca o cajado na água. A Bíblia diz que as águas se abrem em duas paredes enormes, e o povo passa por meio do mar em seco e atravessa do outro lado. A Bíblia diz que o mar volta, querido, e engole todos os carros e os cavaleiros de Faraó. Sabe por quê? Porque eles não só ouviram, mas eles creram e eles agiram a fé. Eu e você, irmão, não podemos só ouvir a palavra e crer, nós devemos agir. Moisés tocou nas águas, bateu o seu pé nas águas, o cajado nas águas, as águas se abriram. Ele estava ouvindo a voz de Deus, ele creu naquilo que Deus falou, e ele agiu a sua fé. As águas se abriram. A Bíblia diz que eles passaram com o pé em seco, levantou poeira naquele dia. O mar se levantou e eles passaram em seco, diz a Bíblia. Mas porque eles agiram a fé. Eu e você precisamos agir a nossa fé. Amém? A linguagem da fé está aí, querido. Ouvir, crer e agir. Porque eu e você perseveramos no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Precisamos nos lançar em Deus com confiança e perseverança. Perseverança. Irmão, você orou, não veio a resposta, ore de novo. Você buscou, não teve solução, busque de novo. Você pediu, você não recebeu, peça de novo. Você bateu, não se abriu, bata de novo. Você buscou, não encontrou, busca de novo. Persevere no Senhor, busque o Senhor, deseje pelo Senhor, espere no Senhor. Amém? Quantas promessas nós temos de Deus, querido. E muitas vezes nós olhamos, amanhecemos um dia após o outro, as coisas não acontecem. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos assim adversidades, problemas, dificuldades, barreiras. E nós olhamos para aquilo que Deus tem para nós e dizemos: meu Deus, está muito longe isso de acontecer. Aí pode passar aquele sentimento no nosso coração dizendo: será que isso vai acontecer mesmo, hein? Será que foi Deus que falou mesmo?
Será que a palavra vai se cumprir mesmo? Sabe, diante das provações surgem as perguntas, os porquês. Diante das provações surgem as dúvidas. Diante das provações vem aquele momento de murmuração em nossa vida, dizendo: será que não vai acontecer? Será que Deus não vai abrir essa porta? Será que Deus não vai abençoar? Irmão, deixa eu falar para você, essa palavra é para todos nós nessa noite. O Senhor vai abençoar sim, o Senhor vai abrir a porta sim, o milagre de Deus vai acontecer sim. Só que eu e você precisamos estar na palavra, eu e você precisamos estar na comunhão e na oração, na presença de Deus. A qualquer momento o nosso milagre vai chegar. A qualquer momento o nosso milagre vai chegar. Os irmãos não estavam reunidos orando no cenáculo? 120 irmãos, Atos capítulo 2. Os irmãos estavam conforme a promessa de Jesus, orando, 120 irmãos. E deixa eu falar para você, eles não estavam gritando, eles não estavam pulando. Segundo o registro bíblico, eles estavam sentados. Eles estavam buscando a Deus. A Bíblia diz que um vento veemente e impetuoso encheu aquele lugar e tomou a vida de cada um deles de maneira espetacular. Daquele dia em diante, nunca mais eles foram os mesmos. Deus fez uma obra gigantesca no coração de cada um deles. Qualquer momento, querido, eu espero isso. A qualquer momento o Senhor vai nos surpreender. A qualquer momento o vento do Espírito virá sobre as nossas vidas e algo sobrenatural vai acontecer em nossas casas. Algo sobrenatural irá acontecer em nossas almas. Aguarde por isso, persevere na presença de Deus, que a vitória será sua. Amém?